Qual é o tema da mensagem? Deus presente. Estamos iniciando hoje uma nova série, a série sobre a história de Esther. Eu guardo meus arquivos, todas as pregações que eu fiz aqui em Rondonópolis. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho todas as pregações guardadas. Eu tenho todas as séries que eu preguei aqui na Terça da Esperança. E um dos personagens ainda que eu não falei foi sobre Esther, aqui na igreja com vocês. Faltam alguns ainda, mas um dos que faltam é Esther. Já falamos sobre Moisés, Davi, Ruth, José, enfim, Elias. Quem vinha na terça lembrava que a gente sempre fazia essas séries dos heróis da fé. E eu estava vendo meus arquivos, e uma das pregações ou das séries que eu não fiz ainda foi sobre Esther. E é um livro maravilhoso. Então, durante 4 semanas, eu vou estar conversando com vocês sobre esse livro da Bíblia, Esther, que é uma história tão bonita, que é uma história tão linda e nos tem aplicações tão práticas também para hoje. Quero começar essa série falando que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Essa é uma curiosidade do livro de Esther. Uma pergunta bíblica em acampamento, valendo torta na cara. Qual livro da Bíblia não aparece o nome de Deus? Se você veio na pregação de hoje, você pode bater na mesa e dizer Esther. E quem estiver na sua frente tomou uma torta na cara. Interessante. O nome de Deus, Yahvé, não aparece no livro de Esther. Porém, você vai ver Deus agindo o tempo todo no livro de Esther. Você vai ver Deus de forma oculta, mas ativa, trabalhando, orientando, resolvendo, cuidando das coisas. Embora o nome de Deus não conste nas páginas desse livro, Deus se acha presente em cada cena, em cada evento, no decorrer de tudo. Então, minha proposta nessa primeira devocional sobre o livro de Esther é apresentar os personagens desse livro, nessa abertura dessa série, apresentar os personagens e falar mais sobre Deus. O texto também base da nossa reflexão está na tela, Romanos 11, 33 e 36, será que a gente consegue ler junto? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu essas palavras, ele estava no seu ápice do seu livro. Paulo vem em Romanos 1, falando da degeneração da humanidade, dos gentios. Paulo vai construir uma teologia a respeito de que é a justificação, de que o que Cristo fez na cruz pelos que estavam desligados, afastados dele. E Paulo vai falando sobre tantos temas, sobre unidade da igreja, Espírito Santo. E quando Paulo chega no capítulo 11, de forma tão especial, Paulo escreve as palavras que estão aqui. Como se Paulo estivesse subindo uma montanha e ele chegasse lá no monte, lá no pico, lá no alto, e ele dissesse assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? O que falar de Deus? Quem pode explicar Deus? Tem uma música até que fala isso, né? Ninguém explica Deus, né? Tão linda essa música, né? Quem explica Deus?
né? Quem entende os seus pensamentos, os seus juízos são insondáveis, ninguém pode sondar, ninguém pode conhecer. Então, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre Deus aqui conosco, e no final eu vou falar dos personagens do livro e vou encerrar. Quem é Deus? Vamos ler Gênesis 1:1 na tela? No princípio criou Deus céus e a terra, né? Quando você abre a sua Bíblia, primeira página está lá: Deus criou os céus e a terra. Deus é o primeiro nome que encontramos na Bíblia. Deus é a primeira pessoa que aparece nas Escrituras. Criou Deus o céu e a terra. Irmãos, mas como falar de Deus? O que falar de Deus? Quem é Deus? Moisés diz que queria ver a Deus. Ele pediu para ver a face de Deus, Moisés. E Deus falou para ele que ele não podia ver e ficar vivo, quem visse a sua face não viveria, mas deixou ele ver um pouco da sua glória, passando por uma fenda de uma rocha. E diz a Bíblia que quando Moisés desce do monte, o rosto dele brilhava tanto que ele tinha que usar um véu, que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Como falar de Deus? Como explicá-lo? Como compreendê-lo? Como falar quem Ele é? Como é profundo esse assunto? Alguns conceitos distorcidos de Deus. Por exemplo, tem aqueles que pensam que Deus é um tipo de um policial averiguando o que errado a gente está fazendo, tipo de um detetive. Por outro extremo, aqueles que acham que Deus é como um vô. Deixa o menino brincar, nada de mal nisso, nada de errado, tendo amor tudo vale. São os extremos, né, de Deus, um Deus severo, detetive, ou um Deus permissivo, que nada é errado, tudo pode, fica nesses extremos de quem é Deus. É certo que temos que encontrar um equilíbrio nesse ponto. O texto de Jeremias é muito bonito. Eu vou colocar cada tópico um texto bíblico. Eu queria que você lesse comigo para te ajudar a entender um pouco mais na Bíblia. Jeremias 23, 24, vamos ler? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ou seja, é possível esconder de Deus, Jeremias está dizendo, ocultar-se alguém em esconderijos. O Salmo 139 fala isso, né? Ele fala isso: se eu fizer a minha cama, lá estás no céu, no Sheol. Se eu tomar as asas da alvorada, até lá tu me guiarás. Ou seja, nada escapa, Ele está perto, Ele está do meu lado. A palavra, diz o salmista, nem saiu da minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. À minha frente, à minha retaguarda, se eu saio de viagem, se eu estou num hotel de férias, Ele está comigo, Ele está perto. Em todos os lugares, Deus está. Olha que coisa bonita, né? Esse Deus assim, tão difícil de explicá-lo, mas Ele é fácil de entendê-lo, né? Que Ele está perto de nós. Está perto de nós. Mas Ele não é só Deus de perto, Ele também é Deus de longe, diz o versículo anterior de Jeremias 23, vamos ver lá? Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Na teologia a gente chama isso de imanência e transcendência. Deus está perto, mas Ele não é igual a nós, Ele não é humano, Ele também é de longe. Os caminhos dele são maiores que os nossos caminhos, os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos, são mais altos, ou seja, ele não se compara a nós. Ele está perto, mas também está longe. Ele também é soberano, ele que manda, Ele que é Deus, não sou eu, né? Ele que é o Todo-Poderoso, não somos nós, né? A oração do Pai Nosso, né? Seja feita
a tua vontade, não a minha. É o Deus longe, que vê muito além do que nós vemos. Mas a Bíblia também diz que Deus é Espírito. Vamos ler lá João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus, irmãos, não é humano. Deus, a Bíblia diz que Ele não sofre limitações ao corpo físico. Deus não está limitado a um lugar geográfico, espacial. Tanto que no texto de João ainda 4, fala assim, que a hora vem, que eles não vão me adorar nem nesse monte, nem naquele lugar, nem naquele outro, mas em espírito, em verdade. Ou seja, onde tiver alguém me confessando, seja em Jerusalém, seja em Samaria, seja onde for, em Rondonópolis, se for de coração, se for em verdade, eu estarei. Então, irmãos, Deus não é uma imagem, Deus não é algo que a gente possa carregar, colocar numa caixa, né? Deus não pode ser controlado, não, porque aqui na IPI, Deus está aqui, só aqui. Quem disse isso? Deus é interdenominacional, gente. Deus não está preso a quatro paredes, nem uma estrutura eclesiástica. Ele é Espírito, Ele está sondando. Lembra aquele texto também de Jesus e Nicodemos, que fala como um vento, né? Que vai, que volta, e ninguém consegue controlá-lo. Ninguém consegue dominá-lo. É certo que a gente usa algumas formas, a gente chama na teologia de antropomorfismo. O que é isso? Formas humanas para falar de Deus. A gente fala assim, Deus, os seus cabelos são brancos como a neve, lá em Apocalipse, né, quando ele vê, os teus olhos são com fogo, ou a gente compara a Deus até como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, disse Jesus, né, Jerusalém quis cuidar de vocês como uma galinha cuida dos seus pintinhos. São formas de expressar Deus, mas Ele não é nada disso, Ele é muito mais que tudo isso. Deus não tem mãos, apesar de a gente falar assim, Deus me abençoe com sua destra fiel. Ele é Espírito, e a gente na nossa linguagem humana tentamos explicá-lo, tentamos adorá-lo, tentamos pedir a sua bênção, ou abençoar alguém, referências, analogias. Avançando, Deus está vivo, texto de Atos 17:25, vamos ler juntos? Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Acho interessante esse texto. Já viu aquelas macumba? O que é macumba? Eu vou levar um vinho, eu vou levar uma galinha, eu vou levar um negócio lá pro capeta, né? Levar. Aí, irmão, aí você está passando, você vai uma caixa de bombom lá, pode comer, né? Abençoa e come. Eu nunca esqueço da vez que eu vi um vídeo daquele Jonathan Neymer lá, achei engraçado. Ele estava com a namorada dele na praia, ano novo, acho que Réveillon em Copacabana. Daí eles acordaram na praia lá de madrugada. Aí elas estão deitadas assim na areia, ele levanta, aí ele fala, peraí, daí ele vem e traz uma rosa para a namorada. Aí a namorada, meu amor, você planejou tudo isso para mim? Ele, eu planejei uma rosa. Aí ele vai e traz um vinho. Aqui, amor, mas que romântico você é. Aí ele olha assim de novo, sai de novo, fica correndo, volta, traz uma galinha. Aí ela fala, mas como você? Não, é porque eu achei uma macumba ali atrás. Estou brincando, irmão, vocês não precisam pegar nada na macumba, não. Mas, enfim, eu acho interessante esse texto de Paulo, que Paulo fala que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa Ele precisasse, porque Ele não precisa. Ele não precisa de nada. Deus não é um objeto de metal ou de pedra,
Deus não precisa de calor, de proteção, de comida, não. É Deus que supre tudo e todos. É Ele que dá chuva, diz o livro de Atos, que dá o sol, que dá as estações, das estações frutíferas, porque Ele está vivo, Ele está ativo, e Ele que governa tudo. Não é um Deus que precisa de um alimento. Deus pode tudo e é tudo em todos. Deus é um Deus pessoal. Vamos ler o texto de Gênesis 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu fui ver uma linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje aqui, e aqui nessa tradução fala que andava o Senhor na parte da tarde, quando a brisa soprava. Então parece que assim, que era um costume de Deus andar ali, naquele jardim, junto com Adão, com Eva, de conversar, de bater um papo, de ter comunhão, de se relacionar. Irmãos, Deus não é um computador não, Deus não é uma máquina automática, não, Deus é relacional. Deus é relacional, relacionamento. E um dos nomes de Deus, uma das características de Deus que a gente já fala na Bíblia é como um pai. 1 João 3, vede que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele é pessoal, ele pode ser uma mãe também. Se você tem dificuldade com a figura paterna, você pode pensar em Deus uma mãe. Lembra do filme A Cabana? Deus aparece com uma mulher negra, aí ela fala assim, Deus, eu sempre achei que você fosse um pai. O cara fala, né? Ele fala, mas pela sua experiência com seu pai, não ia ser bom se eu aparecesse como um pai. Ele aparece como uma mãe, porque na realidade Deus não é pai nem mãe, gente, Deus é Deus, e a gente usa figuras, imagens, a gente usa analogias, e são analogias tão bonitas, porque nos traz afetividade. Quando a gente canta uma música que como ele fosse um pai, como ele fosse uma mãe, não importa, a gente está dizendo que ele é relacional, ele é afetivo, e ele é tudo isso para nós. Deus é muito mais do que tudo isso, Deus também é o que ele é, infinito. Salmo 90, vamos ler? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ou seja, nós temos hoje um Google Maps, não tem? O GPS, o Waze, onde você ali naquele Google tem uma localização, não é verdade? Todas as coisas têm uma localização, por exemplo, a IPI de Rondonópolis tem uma localização, a sua casa tem uma localização, seu emprego, seu trabalho, a escola dos seus filhos. Mas irmãos, Deus não tem uma localização, porque Deus não é finito. A localização para Deus não se aplica. Deus está acima do espaço, da existência, inclusive do tempo, desde a eternidade, Tu és Deus. Gostei desse fundo musical aí na pregação, fica bonito, fica interessante. Uma vez eu lembro até hoje, uma pessoa estava aqui na igreja, eu tenho o costume de acompanhar as pessoas até a porta, até o portão, depois do discipulado ou de um aconselhamento, e eu acompanhei a pessoa e algo me marcou aquele dia. Eu falei assim para ela, vai com Deus. Ela disse assim, fica com Ele. Eu fiquei pensando, interessante, vai com Deus, fica com Ele, ou seja, que coisa maravilhosa, né? Ele vai, mas Ele fica. Ele está com a pessoa e está comigo. Ele é infinito. Nada o limita, nada o dimensiona, o encaixa. Ele é maior do que tudo. Qual a idade de Deus? Olha que pergunta imprópria. Qual a idade de Deus? Ele não é nem mais velho hoje do que um ano atrás. Não, Ele não é nem mais novo. Ele é, sempre será e sempre foi, é Deus. Nem mais velho, nem mais novo, porque Ele vem antes do tempo. Ele não tem idade.
não existe mudança, ele não cresce nem decresce, não aumenta nem diminui, não fica velho nem fica novo, ele é infinito. A Bíblia diz também que Deus, ele é santo. Vamos ler Isaías 6:1, vamos lá? Santo, 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 Senhor dos exércitos. Essa experiência foi lá com o Isaías, quando ele se chegou diante de Deus e ele teve uma experiência tão especial que ele diz: Deus, eu não sou capaz, eu vivo num povo de lábios impuros, eu sou homem de impuros lábios, e meus olhos viram a tua glória, a tua face. Irmãos, assim, nós somos uma igreja muito equilibrada com essas questões de sentimentais às vezes, mas eu creio sim de experiências com Deus. E eu creio que vocês que estão buscando Deus de forma verdadeira podem experimentar a sua glória, assim como Moisés pediu a Deus: me mostra a tua glória. E eu me lembro de uma experiência que eu tive, que eu estava num show gospel do David Keelan, e estava sozinho. Na época que eu me lembro, eu nem namorava com a Bel ainda. É bom que quando você é solteiro, você concentra mais no culto. Estava sozinho, solteiro, e eu fiquei sozinho aquele show inteiro, sozinho. E eu me lembro de uma oportunidade, de um momento que eu fui tomado de uma experiência tão intensa, com as minhas palavras, algo, uma claridade, uma iluminação, não sei o que era, e fui arrebatado naquele momento com a glória do Senhor. Experiência particular. É um momento tão gostoso, tão bonito, tão agradável, quando a gente tem essa experiência de nos ver nessa experiência de Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor. O que nós vamos falar mais do que isso? Eu tenho certeza que vocês também já tiveram essas experiências e terão outras, que estamos buscando a face dele diariamente. Mas avançando, ele é justo. Vamos ler lá, Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus disse assim, que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento, Adão e Eva, não poderiam. E eles comeram, e Deus disse: certamente morrereis. E o ser humano, a partir dali, morreu. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Deus é bom, benevolente, gracioso, misericordioso, tudo isso, mas ele é justo também. Quando nós escolhemos andar distantes dele, estamos vivendo aquilo que diz em Deuteronômio 28. Se vocês me ouvirem, comerão melhor. Se não me ouvirem, as maldições os alcançarão. O povo de Israel foi levado ao cativeiro babilônico, foi sobre a aula da escola dominical hoje. Deus é justo. Ele não falha em suas promessas. É bom a gente observar as suas orientações. A Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que o quê? Se prolonguem os teus dias. Os hospitais, os cemitérios, as cadeias estão cheios de filhos desobedientes. Porque Deus é justo. Mas ele não é só justo, ele também é amor. Vamos ler 1 João 4. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Deus é amor, gente. Talvez a referência mais linda é João 3,16. Juntos, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Quem não conhece as parábolas de Lucas 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo? Deus é amor. Ele busca o perdido. Ele busca aquele que está afastado. Mas Deus não é só amor, Ele também é onipresente, onipotente e onisciente. O que é onipresente? É que Deus está em todos os lugares. O texto que está lá é aquele texto Davi e Batseba. Senhor enviou Natã a Davi. Ou seja, Davi cometeu um adultério, tentou esconder, jogou embaixo do tapete o pecado, matou Urias, disse, está tudo resolvido. A Bíblia diz, aos olhos do Senhor o que ele fez foi mal. De Deus você não esconde. Deus estava lá acompanhando tudo que Davi fez. E Deus manda o profeta lá na casa de Davi. 2 Samuel capítulo 12. Deus não é só onipresente, mas Ele também é onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas. Vamos ler um texto de Sara, que queria engravidar, e Abraão, vamos lá? Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Deus pode tudo. Pode fazer um casal de velhos engravidar. Diz a Bíblia que Sara já tinha passado a época de ter filhos. Ela já estava na famosa menopausa. Deus, além de onipotente, Ele é onisciente. Eu trago o Salmo 139, que é um dos meus favoritos. Vamos ler? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ou seja, Ele sabe tudo. Onisciente, conhece tudo. Eu acho bonito, lembra aquela passagem? Eu acho que até foi citada hoje no louvor. Jesus fala assim, Pedro, tu me amas. E Pedro fala, Jesus fala, Pedro, tu me amas? Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí depois Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Olha isso. Tu sabes todas as coisas. Você sabe que eu te amo, Senhor. Você sabe que eu te amo. Ele sabe tudo. Irmãos, eu estou encerrando a mensagem, preparando a gente para o livro de Esther. Os personagens do livro de Esther. Mesmo que o nome de Deus não apareça no livro, é verdade, você não vai encontrar o nome de Deus no livro de Esther, mas como falamos, Deus é vivo, Deus é infinito, Deus sabe de tudo, Deus sabe todas as coisas, está em todos os lugares, Ele está presente naquele livro, e Ele usa pessoas no seu bom propósito, como diz lá em Efésios, no beneplácito da sua vontade. Vamos ver então o primeiro personagem, que está escrito lá? Um rei chamado Assuero. Esse é o primeiro personagem do livro. Nós vamos ver um rei, um homem que reinou durante 21 anos. Não havia um homem de tamanho poder naqueles dias. O segundo personagem do livro, uma rainha chamada Vasti. Essa é uma mulher que aparece logo no começo da história. Embora não temos muita informação sobre ela, mas sabemos que era uma mulher de personalidade forte. Nós vamos falar semana que vem aqui sobre ela. Uma mulher de coragem, que não quis fazer a vontade louca do seu marido. E por isso ela foi o pivô dessa história. Um terceiro personagem que nós temos aqui é, vamos ler lá, um oficial perverso chamado Hamã. Esse oficial, ele vai querer matar os judeus. Ele é o vilão antissemita da história, da Bíblia, do livro. O quarto personagem é o judeu piedoso chamado Mordecai. O Mordecai
aparece nessa história como um homem chamado para proteger o seu povo. Hoje de manhã, quem veio aqui na escola dominical, nós falamos um pouco desse contexto aqui, final desse contexto que vai começar o livro de Esther. Nós falamos de um contexto onde a tribo do norte, a tribo do sul, foram se afastando de Deus, ao ponto final de Nabucodonosor invadir aquela terra e levar aquele povo ao cativeiro. E depois Assuero vai dominar, depois de Nabucodonosor, Assuero vai dominar ainda esse vasto império persa, que vai ter os judeus ali como seus escravos. O livro de Esther é uma mostra dos exilados na Pérsia, dos judeus exilados na Pérsia. E esse Mordecai vai ser um homem usado por Deus a proteger o seu povo. E último, uma famosa jovem chamada Esther. Esther significa estrela. Estrela é a heroína da história. A mão de Deus, invisível, a onisciência de Deus, invisível, está operando, está agindo numa vida de uma órfã. Esther era órfã. Uma menininha que não tinha pai e não tinha mãe, foi criada pelo seu tio, o Mordecai. O livro de Esther vai nos mostrar uma menina, muitas vezes triste, chorando, desolada, mas queria ser um instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, mesmo que o livro de Esther não apareça o nome de Deus, Deus está atuando em todas as páginas do livro. Plim, plim, intervalo. Semana que vem, nós vamos continuar com essa linda história.